Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre a lei de Fourier. No último vídeo, falamos a respeito da condução de calor. Esse tema foi intensamente estudado por Joseph Fourier no século XVIII. Por meio de diversos experimentos utilizando uma barra, ele conseguiu estabelecer a lei que determina as variáveis que influenciam no fluxo de calor. Vejamos que variáveis são essas. A primeira delas é a condutividade do material, K. Quanto maior for esse valor, maior será o fluxo de calor. Perceba nesta tabela a diferença entre os valores de condutividade do cobre, que é um metal, e do ar. Logo percebemos por que o ar é um mau condutor de calor. O segundo fator é a diferença de temperatura entre as extremidades do condutor. Quanto maior for essa diferença, mais rápido o calor será transmitido do ponto mais quente ao ponto mais frio. Quando não existir mais diferença de temperatura, o fluxo torna-se nulo. O terceiro fator que altera a quantidade de calor que atravessa o condutor é a espessura do mesmo. Se for muito espesso, o calor demorará mais para atingir a extremidade mais fria, e dessa forma, passa menos calor em um determinado tempo. Por último, maiores áreas de seção transversal facilitam o fluxo de calor. Essa área corresponde à imagem obtida por meio de um corte feito no condutor paralelamente às suas faces. As conclusões de Fourier podem ser sintetizadas pela equação φ é igual a K vezes A vezes ΔT sobre L, onde φ é o fluxo de calor, K é o coeficiente de condutividade térmica, L é o comprimento ou espessura do condutor e A é a área de seção transversal. Vejamos um exemplo. Duas salas estão separadas por uma parede, na qual há uma parte de vidro, com área de 2 metros quadrados e espessura de 8 milímetros. Se a condutividade térmica do vidro é de 0,8 watts por metro grau Celsius, qual é o valor do fluxo de calor pela janela, se entre as salas há uma diferença de temperatura de 10 graus Celsius? A primeira coisa a se fazer é adequar as unidades de medida. Em problemas de física térmica, as constantes relacionadas aos materiais são sempre uma boa pista, porque elas geralmente envolvem todas as unidades tratadas no problema. Neste caso, o coeficiente de condutibilidade é a variável que está relacionada ao tipo de material da janela, ou seja, o vidro. Ela está dada em função de watts, metros e graus Celsius. Dessa forma, todas as demais variáveis devem se adequar a essas unidades. A variação da temperatura e a área da janela já estão adequadas. Somente a espessura precisa ser transformada para metros. 8 milímetros é igual a 8 vezes 10 a menos 3 metros, pois o mili representa 10 a menos 3. Substituindo na relação de Fourier, teremos φ igual a 0,8 vezes 2 vezes 10 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Obteremos então que o fluxo de calor é de 2.000 watts. Isso significa que a cada segundo atravessam a janela 2.000 joules. No próximo vídeo, falaremos sobre transferência de calor por convecção e radiação. Até lá!